Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao 5º episódio da nossa série aqui do Telegram, Pequenas Reflexões. Espero que todos estejam gostando desse formato. Caso estejam gostando, sempre aqui deixo o aviso inicial. Compartilhem estes vídeos nas suas redes sociais e caso possam e caso queiram, deixem doações ao canal através do QR Code. Caso não possam e caso não queiram, orem por mim, orem pelo canal, pelo nosso apostolado, para que continuemos firmes nesse propósito, tá certo? Como dito ontem aqui, deixei para vocês uma mensagem que nós iniciaremos a partir desta playlist algumas reflexões do livro, este livro aqui de Santo Afonso Maria de Ligório, chamado Glórias de Maria. Vejam que edição belíssima, esta aqui é da editora Santa Cruz, a qual indico a todos vocês, tá? Que adquiram este livro e reflitam. Mais um livro aí que não serve apenas para decoreba, nem nada disso, mas também é um livro de reflexão, de vida, de conversão, de processo de conversão e, como não poderia ser diferente, no caso de Santo Afonso Maria de Ligório, diversas exortações práticas, né? Nos ensinando aqui de como nós vamos aumentar com muita sinceridade de coração o nosso fervor, o nosso louvor e o nosso amor a nosso Senhor Jesus Cristo pela mediação de Maria Santíssima, que foi concebida sem pecado, que estava aos pés da cruz com o seu filho, com seu dileto filho, que fundou a Santa Igreja Católica, tá? E nos deixou Maria como mãe. Isso aí é dogma da igreja que muitos tentam negar, muitos tentam instrumentalizar, e vem Santo Afonso Maria de Ligório nos exortar nesse sentido para nos dar de fato o que realmente significa essa devoção, né, essa veneração a Maria Santíssima, tá? E também a intenção aqui de meditarmos a oração da Salve Regina, a Salve Rainha, que pelo que se sabe foi escrita lá pelos anos de 1050 na Alemanha, e é uma oração da qual nós meditamos todas as vezes que nós rezamos o Santo Terço ou o Santo Rosário, que é uma coisa que também Maria, nas aparições, sobretudo em Fátima, nos deixou como exortação. Além do seu pedido para que consagrassem a Rússia ao seu Imaculado Coração, também é importante ressaltar que Maria nos deixou a seguinte mensagem: oração, penitência e Santo Rosário. Oração e penitência para esses tempos, pois aqueles que seguissem as mensagens, né, de Maria poderiam ter melhor compreensão do que realmente fazer nesses tempos de apostasia, de perdição, de inebriação completa com as ideologias que tanto prometem, mas nada cumprem daquilo que prometem, como é de fato a praxis, não é, do anjo caído e todos os seus anjos que andam pelo mundo para perder as almas, como já diz na oração de São Miguel Arcanjo. Não é? Então, na página número 12 desse livro aqui, nós temos a citação de um teólogo chamado Pierre Nicole, tá, que Santo Afonso nos deixa aqui do seu livro Instructions Theologiques, que ele diz o seguinte, tá? Como foi propriamente no Calvário que Jesus Cristo formou a sua igreja, é claro que a Santíssima Virgem cooperou de uma maneira excelente e especial nesta formação. E do mesmo modo se pode dizer que se ela tinha dado à luz a Jesus Cristo, cabeça da igreja, sem dor, não deu à luz sem dor o corpo desta cabeça, mas antes com penas cuja medida só Deus sabe. Então isso aqui é importante, não é? Nós sabemos que o anjo do Senhor saudou a Maria chamando-a cheia de graça. Então assim, se São Tomás nos ensina que a nossa natureza ela não deve ser diluída, mutilada, negada de maneira equívoca, mas a nossa natureza ela deve ser elevada pela graça santificante mediante os sacramentos, ou seja, nós somos feitos à imagem de Deus e nos tornamos semelhantes a Deus através da amizade que se dá pelo estado de graça, que nós alcançamos naturalmente pelo batismo, e por conta da nossa tendência ao pecado nós perdemos essa amizade com Deus, mas nós podemos nos reconciliar com nosso Senhor através do arrependimento dos nossos pecados, da confissão, das penitências, da mortificação, ou seja, por todo o processo ascético que a igreja nos ensina. Tá? Isso está muito bem condizente com o que pediu Nossa Senhora em suas aparições em Fátima. Tá? E nas páginas 16 e 17 há uma reflexão aqui, breve também, de Santo Afonso, que nos ajuda a compreender
e também nos exorta, tá? Nos dá um contraste. Prestem atenção. É costume dos amantes mundanos repetidamente falar e louvar as pessoas amadas, para que deste modo seu amor seja também louvado e aplaudido pelos outros. Então Santo Afonso nos exorta quanto ao quê? A idolatria, o apego ao mundo, ao amor próprio, ao amor egoísta, que contrasta essencialmente com o amor de Maria por nós. Pois o amor de Maria, sendo assim livre, sendo o amor livre, sendo o amor puro, ela nos entrega ela nos entrega este amor e esta misericórdia. Pois quando nós falamos da misericórdia divina, é claro que nós vamos nos lembrar aqui da criação de Deus, nós vamos nos lembrar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que foi um sacrifício perfeito, que superou naturalmente o pecado original de nossos primeiros pais, só que ele nos deixa esta misericórdia em forma de mãe, que é Maria Santíssima. Então, com efeito, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo chama-se Maria, que é um amor é um amor que não espera nada em troca. Ela apenas doa-se de maneira perfeita, de maneira completa, né? Então ela torna-se medianeira entre os homens e nosso Senhor Jesus Cristo, que é mediador perfeitíssimo. Tá? Maria, ela é a medianeira pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, pois ela é cheia de graça, e ela é cheia de graça desde a sua concepção. Tá certo? Então continua aqui Santo Afonso. Deve-se supor, pois, demasiado escasso o amor daqueles que se gabam serem amantes de Maria, e depois pouco pensam em fazer dela e fazê-la também amada por outros. Não procedem assim os verdadeiros amantes desta amabilíssima senhora. Querem vê-la louvada por todos e por isso, sempre que podem, em público ou em particular, procuram acender no coração de todos aquelas abençoadas chamas que eles próprios se sentem inflamados de amor para com a sua amada rainha. Para que todos se persuadam de quanto importa ao bem próprio dos povos promover a devoção a Maria, cumpre saber o que dela dizem os doutores. De São Boaventura, que os que se empregam em publicar as glórias de Maria têm o céu seguro. Confirma isto Ricardo de São Lourenço, dizendo que louvar a esta rainha dos anjos o mesmo é que ganhar a vida eterna. Pois que a gratíssima senhora acrescenta o mesmo, glorificará no século futuro os que a honram no presente. Tá? Bem se empenhará ela em honrar na outra vida quem nesta se empenha em a honrar. E quem não sabe a promessa feita por Maria, mesmo aqueles que trabalham por fazê-la conhecida e amada neste mundo, os que me esclarecem terão a vida eterna. Estas palavras lhe aplica a Santa Igreja na festa da sua Imaculada Conceição. Por isso diz São Boaventura, que tanto fez para publicar os louvores de Maria: exulta, alma minha, e alegra-te nela, porque muitos bens estão preparados para os que louvam. E já que todas as divinas criaturas, acrescentava, falam em louvor de Maria, procuremos com o coração e com a língua celebrar esta divina mãe, para que por ela sejamos um dia conduzidos ao reino dos bem-aventurados. Essa parte também é importante, pois Santo Afonso nos exorta quanto ao nosso fim devido, o nosso fim último, que longe das ideologias de massa, as ideologias seculares, que prometem ora um paraíso terrestre, ora uma aceleração histórica de um certo ciclo histórico, ora uma diluição da igreja e das leis, que é praxis dos movimentos historicistas, esse esvaziamento para que no plano intramundano nós teremos a salvação, o que é de fato um erro grotesco. Isso é uma mutilação da alma do homem. Nada disso. A mediação de Maria se dá para o quê? Para a bem-aventurança, que é o fim devido do homem, e também a sua esperança de salvação. Pois aí a importância de sermos cada vez mais devotos de Maria Santíssima, pela oração, pela penitência e pelo Santo Rosário, e praticando naturalmente essas virtudes deixadas por nossa Mãe Santíssima. Então vejam como isso contrasta aos erros do feminismo gnóstico, do ecumenismo, do panteísmo, que tratam a Maria Santíssima apenas como uma energia feminina, como um eterno feminino, uma representação da Mãe Gaia. Não, nada disso, nada disso. Maria, concebida sem pecado, através da onipotência de Deus e pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma elevação gigantesca, muito maior do que essas quimeras construídas pelas ideologias mundanas. Não é? E quando nós iniciamos a Salve Rainha, nós já falamos, não é?
Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Então, nesse primeiro aspecto, quando nós falamos Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, nós estamos dizendo que Maria Santíssima, de fato, foi deixada para ser a representação concreta da misericórdia de Deus. Pois, se a Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, é Rei, ele representa a justiça no mundo, esse predicado da justiça, mas ele é a própria justiça, assim também Maria, portanto, é a misericórdia, é aquela que leva ao seu filho as orações, toda a nossa dor, toda a nossa miséria, toda a nossa esperança, quando nós recorremos a ela. Esse recorrer a Maria Santíssima, para que ela leve ao seu dileto filho todas as nossas angústias, todos os nossos medos, todos os nossos erros, os nossos pecados, é uma representação também da humildade. Como sempre estou ressaltando aqui, essa humildade que contrasta ao orgulho e à soberba dos planos do maléfico, daqueles anjos caídos que andam pelo mundo para perder as almas. Então isso é um contraste muito grande que nós temos. Eis a importância também de levarmos a nossa oração, de elevarmos o nosso espírito a Maria Santíssima. Então, se Cristo, que é Rei do Universo, é a justiça, Maria, que é Rainha, é a misericórdia, pois é medianeira daqueles que buscam a seu Filho. E Santo Afonso, na página 24 desse livro, nos conta uma história também para ilustrar. Santo Afonso gosta bastante disso, o estilo dele, de contar muitas histórias para ilustrar a sua doutrina, que a igreja fez sua, naturalmente. Tá? Então, na página 24, ele nos conta, citando também os doutores da igreja, a história da rainha Esther. Vejam vocês, citando aqui: a este propósito, quão bem aplica Santo Alberto Magno a história da rainha Esther, que foi já figura da nossa rainha Maria. Lê-se no livro de Esther que no reinado de Assuero se publicou um decreto nos seus reinos pelo qual se ordenava a morte de todos os judeus. Então Mardoqueu, que era um dos condenados, confiou a Esther a salvação deles, intercedendo perante o rei, para conseguir a revogação da sentença. A princípio, Esther recusou-se a desempenhar aquele papel, com receio de irritar mais Assuero. Mardoqueu, porém, a repreendeu e lhe mandou dizer que não pensasse em salvar-se só a si mesma, tendo ao Senhor posto no trono para conseguir a salvação de todos os judeus. Assim falou Mardoqueu à rainha Esther, e assim podemos também nós, pobres pecadores, falar à rainha Maria. Se porventura ela se recusasse a alcançar-nos de Deus a libertação do castigo por nós justamente merecido, não penses em livrar só a tua vida, porque estás na casa do rei por causa de todos os homens. Não penseis, senhora, que Deus vos haja exaltado a ser a rainha do mundo, só para proverdes ao vosso bem, mas também para que, tornada tão grande, possais compadecer-vos mais e socorrer melhor a nós miseráveis. Assuero, logo que viu Esther na sua presença, lhe perguntou com amor que coisa vinha ela pedir-lhe. Que pedes tu? Respondeu ao rei então. Se achei graça a teus olhos, ó rei, dá-me o meu povo pelo qual te rogo. E Assuero a ouviu, ordenando logo que se revogasse a sentença. Ora, se Assuero concedeu a Esther porque a amava, a salvação dos judeus, como poderá Deus não ouvir a Maria, amando-a imensamente, quando ela lhe pede pelos míseros pecadores que a ela se encomendam? E lhe diz: meu rei e meu Deus, se porventura achei graça junto de vós, mas bem sabe a divina mãe, que foi ela a bendita, a bem-aventurada, a única entre todos os homens que achou a graça pelos homens perdida. Bem sabe que ela é a dileta do seu Senhor, amada mais que todos os santos e anjos juntos. Dá-me o meu povo, pelo qual te rogo. Se porventura me amas, lhe diz: dá-me, Senhor, estes pecadores pelos quais te suplico. Tá? Isso já também mostra o que Maria está completamente contrária ao orgulho igualitarista, ao orgulho igualitarista, ao orgulho individualista, ao orgulho per se, ao egoísmo dos quais nós somos levados quando nós abraçamos correntes das quais nada tem a ver com estes pressupostos. Isso nos parece muito difícil de cumprir
mas já dizia o Salmo que o fardo do Senhor é leve. Aqueles que realmente entendem e amam a Nosso Senhor, né, de maneira de como pode fazer, através dos meios que tem, seja pelo apostolado, seja pela entrega, seja pela oração, seja por uma vida dedicada à contemplação. Quando alcança esse tipo de entendimento, a alma sempre vai ser direcionada a este bem. Ou seja, por mais que a pessoa caia, e de fato cairá, pois nós somos pecadores miseráveis, nós temos meios de praticar, né, esse retorno ao estado de graça e ter essa esperança através de Maria da nossa salvação. Por isso, ela é chamada de Mãe de Misericórdia. Tá? E no próximo episódio nós falaremos de por que Maria é chamada de Mãe Amorosa. E Santo Afonso também nos traz uma reflexão belíssima. Tá certo? Então, para este domingão fica esta primeira reflexão da primeira parte da Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. E vamos finalizar aqui, por que não, rezando a Salve Rainha, como eu quero fazer em todos os episódios dos quais tratarei aqui de Maria Santíssima, dessa devoção, desse louvor e desse amor da nossa Santíssima Medianeira, para que ela leve ao seu dileto Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, todas as nossas súplicas, as nossas misérias, os nossos medos, os nossos temores e, sobretudo, os nossos pecados que humildemente nós devemos reconhecer, nos arrepender e direcionar a nossa alma para o que verdadeiramente importa. Tá bem? Então vamos fazer aqui a oração da Salve Rainha. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos exules filii Eve, a te suspiramos gementes et flentes in lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, e los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum benedictus ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut digne efficiamur promissionibus Christi. Amém. Em nome de Patris et Filii e Espírito Santo. Amém. Um santo domingo a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.